Pessoal, bom dia a todos então, né? É um prazer estar recebendo vocês aqui na nossa sala. E queria começar dizendo da importância que vocês fazem parte do nosso projeto. Às vezes a imprensa não sabe o quão ela é importante para poder desenvolver o nosso projeto, e o quanto foi, o quanto é e o quanto será. Principalmente na nossa luta, né, diária, né, Marquinhos, que é a busca dos patrocínios, que é a divulgação das empresas que colaboram com a gente, que são muitas empresas, né, aqui de Guarapuava e região. E é o nosso ponto crítico, né, do projeto. Todo ano é a busca do patrocínio, né, porque a gente ainda não conseguiu fechar patrocínios, né, com prazo de mais de 12 meses, então isso dificulta um pouco sempre a nossa montagem da equipe, o início do projeto, a dúvida que fica se vai ter equipe de um ano para o outro, então isso acaba complicando bastante. Mas vocês são fundamentais no nosso projeto, então é que a nossa imprensa, ela é comentada, né, no Brasil todo pelo apoio que dá para a nossa equipe, né? Uma imprensa que está presente, está atuante, cobrindo os jogos, divulgando os patrocinadores, divulgando a equipe, divulgando o nosso trabalho, né? São poucas equipes no Brasil, nem as grandes equipes têm o apoio de uma imprensa aqui como nós temos, com divulgação dos jogos, como eu já falei, com narração, com transmissão de jogos, com matérias diárias, né? Então isso nos motiva, isso nos dá a certeza que o projeto é um projeto vitorioso, um projeto que tem credibilidade e principalmente, né, representa bem a cidade. Então eu queria agradecer a vocês, estamos à disposição, né, que a gente, com muito esforço do grupo gestor, porque a gente também reforça, né, o nosso grupo gestor, a cada ano entra pessoas novas, como esse ano entrou no Marquinho da QSL Autopeças, uma pessoa que já o ano passado vem nos ajudando e esse ano entrou para o grupo gestor, assim como o Dalber também, né, do Matriz de Construção Confiança, que também está fazendo parte do grupo gestor. Então o Marquinhos hoje está aqui representando essa equipe de guerreiros também fora de quadra, né? Porque sem eles, com certeza, o projeto também não teria vida e não chegaria aonde chegou, né? Muitos falam do Liberato do CAD, o Liberato do CAD me vincula muito a minha pessoa, mas por trás desse Liberato do CAD tem essas pessoas que são muito importantes no projeto. As pessoas que sem elas, com certeza, nós não teríamos futsal em Guarapuava. Então, a todas as pessoas que fizeram parte do grupo gestor, né, que fazem parte, das pessoas que ajudaram o CAD lá na sua fundação até hoje, são muitas pessoas que passaram por essa história vitoriosa que está aqui atrás da gente, né, com esse painel representando essa torcida maravilhosa e também representando os nossos troféus aqui atrás, as nossas conquistas, que com certeza, mesmo com dificuldades, a gente vai conseguir muito mais conquistas ainda. Beleza? Então, sejam bem-vindos. Vou passar a palavra para vocês, estão aí, né? E esse é o objetivo principal hoje, é uma coletiva de imprensas aí simples, né? Mas é para apresentar o que vocês querem ouvir e o que a população, a torcedora do CAD principalmente está ansiosa, né? Que o clube esse ano optou por uma linha de montagem de equipe diferente, né? De anunciar a equipe apenas depois de tudo pronto, ela está 90% fechada e vários fatores contribuíram para que a gente montasse essa equipe. Primeiro, é o orçamento, né? O que o orçamento nos permitiu até o momento, não permitiu ainda, né, Marquinhos? A gente está buscando esses patrocínios ainda, e a gente vai falar na coletiva a respeito disso, mas é uma equipe que a gente procurou trazer atletas que têm o perfil da nossa equipe, a característica da cidade, que realmente vistam a nossa camisa, procurou dar oportunidade para os meninos da base que trabalharam com a gente no ano passado, para os novos que estão chegando, repatriou alguns meninos que eram de Guarapuava, que estavam em outras equipes, né? E principalmente trazer atletas de alto nível, como a gente tem no grupo hoje. Então ficou um grupo mesclado, como eu já tinha comentado antes, né, em minhas redes sociais, seria um grupo mesclado por jovens, né, e por atletas experientes, que seriam atletas chaves no projeto, né? Então uma equipe que eu acredito que, dentro que nós conversamos com a diretoria e com o Banana, ficou uma equipe bem homogênea, uma equipe que vai realmente representar a nossa cidade e vai trazer muita alegria para o torcedor. E uma reformulação praticamente que 100% da equipe esse ano. Bom, aqui vocês estão apresentando, rápido conta que eu fiz, 18 jogadores, né? Isso, 18 atletas. Entre eles, em quanto mais ou menos? Esses 18 atletas aí, né, eles já são definidos do elenco. Nós temos, fizemos a seletiva agora, né, na última semana, onde a gente deu a oportunidade para novos atletas daqui de Guarapuava e da região, e dessa seletiva foram selecionados 7 atletas
né, que se apresentarão, não estão nessa relação, mas se apresentarão no dia 15, juntamente com a equipe, para iniciar os trabalhos de pré-temporada, e após a pré-temporada será feita uma nova avaliação, para que a gente também dessa seletiva a gente tire alguns atletas. E para compor o grupo, né, nós precisamos de 2 ou 3 peças, né, que o Banana vai falar também da necessidade do grupo, e a gente, dentro do que o orçamento permitir, do que a gente conseguir trazer de patrocinadores aí para o projeto, a gente vai completar a equipe. Então começa 15 de fevereiro lá. 15 de fevereiro a pré-temporada, né? Até a gente poderia passar então aqui a palavra para o Banana, né? Acho que eu atropelei aqui para ele falar da equipe, né? E falar um pouco, né, Banana, da renovação e também da equipe, tanto dos atletas contratados como dos meninos que foram aprovados na seletiva. Primeiro aí, bom dia, né, a todos. Quero primeiro agradecer aí ao grupo gestor, né, pela confiança de novamente continuar esse trabalho que começou em 2015, né, e da mesma forma eu também muito feliz em poder continuar num clube que às vezes muita gente acha que não tem credibilidade, mas tem muita credibilidade, até pelo fato de que cumpre as coisas que é prometida, né? Então acho que a minha permanência também vale muito a isso. A cidade de Guarapuava, onde minha família tá muito bem instalada, muito bem adaptada, então acho que isso é um ponto bastante favorável para a minha permanência. Então desde já agradeço ao grupo gestor, né? A própria torcida que sempre está junto com o clube nos jogos, nos momentos difíceis aí, claro que precisando mais de apoio, né? O clube para sobreviver, como todos vocês sabem, essa ansiedade para saber qual é o plantel que seria de 2017, ela poderia ter a formatação já em 2016, dezembro, mas infelizmente pela dificuldade financeira que o clube passou e passa, então a gente prolongou e conseguimos, dentro desse planejamento do clube orçamentário, fazer uma equipe bastante homogênea, uma equipe bastante competitiva. Então conseguimos trazer jogadores que creio que vai acoplar bastante dentro do grupo, da cidade, né? E viver esse momento gostoso que é jogar aqui dentro de Guarapuava. Então alguns jogadores aí que a maioria é Ramon, que já está da temporada passada, o Lucas, o Barbosa, o Cezinha, são jogadores remanescentes. E a gente conseguiu trazer o Pelé, que estava em Beltrão, né? O Éder, que estava em Ponta Grossa, o Farim, que estava na equipe de Ponta Grossa, o Abner, que é um jogador que estava em Jaraguá do Sul e hoje está no leste europeu e vai retornar agora final de fevereiro, né? Mas se apresenta dia 20 de fevereiro, no caso. O Gauchinho, que é daqui de Guarapuava, é uma aposta em relação não da qualidade do jogador, mas tentar resgatar esses jogadores de Guarapuava que estão fora, né? Tem o Jean, que também é um jogador que estava fora, eu já conheci assim pouco tempo, mas é um perfil que me agrada bastante, né? Tem o Deraci, que é um jogador que estava no Paranavaí, da cidade de Maringá, é um jogador de uma qualidade impressionante em termos de competição. O Rony, que é um carioca que trabalhou comigo em Florianópolis e ano passado estava na Berlardo, né, no Campeonato Catarinense. É um jovem goleador, um jogador que tem bastante perspectiva de uma condição de sobressair dentro da Liga Nacional e do Campeonato Paranaense. Aí tem esse Ronald, né, que também vem, um jogador que vem muito bem recomendado. Enfim, conseguimos fazer uma equipe bastante agradável, né? E aí tem o Maico, que é um pivô que era do América de Itapera, do Rio Grande do Sul, estava em Concórdia e é um jogador que vem bem recomendado e já conheço também. E a grande contratação, que todo mundo acha que o clube às vezes está morto, né? E a gente conseguiu trazer um goleiro, o David, que dispensa comentários, seleção brasileira. Inclusive, a última convocação ele estava na seleção, foi campeão paranaense de 2016.
o perfil dele dispensa comentário, mas é um jogador que vem buscar novos desafios dentro da cidade de Guarapuava, e isso vai nos ajudar bastante ao suporte, não somente dentro da quadra, mas fora da quadra, porque o clube ele pensa cada vez mais em melhorar em relação à qualidade da equipe para buscar os objetivos que é as conquistas. O CAD sempre monta times competitivos, apesar das dificuldades, né? Como o Liberato estava comentando agora há pouco. Esse time que vai ser montado agora, que está em fase de finalização, ele vai ser para brigar por títulos esse ano? Então, assim, ó, é que a gente sempre comenta, né? A questão financeira, ela não vai te dizer se tu vai ganhar título ou não. Vai isso depender muito de trabalho, né? Então a gente, por exemplo, 2015 continuou uma equipe bastante forte, a gente conquistou o título. 2016 a gente teve bastante problema financeiro, mas também a gente teve, não foi só problema financeiro, a gente teve bastante troca de jogadores durante a temporada. Isso dificultou. A parte financeira ela atrapalhou. Mas isso, 2015 também teve problemas e a gente foi campeão. Então, quer dizer, hoje o orçamento é mais baixo. E isso, de repente, a gente pensa que não pode brigar por título, a gente pode brigar. Mas toda a formatação, todo o planejamento é para buscar título. Porque como a gente vai colocar dinheiro, né, no caso o grupo gestor, a cidade vai botar dinheiro para não pensar em título. Senão a gente não entraria. Então o objetivo maior é buscar os títulos. Mas a gente tem que caminhar devagar. Porque eu sei que vai existir cobrança, a gente não tem o time de 2010, não tem o time de 2011, não tem o time de 2015, não tem o time de 2016. Isso é uma outra realidade, vai ter jogadores jovens, e isso é uma coisa que, quando o grupo gestor conversou comigo sobre a renovação, e eles me perguntaram, tu está preparado para enfrentar esse desafio? E realmente eu estou, né? Porque essa é a minha profissão. Seria muito mais fácil trazer jogadores aí de renomes, e fazer com que as coisas acontecessem naturalmente. E não é dessa forma. Então, eu até coloquei isso também para o grupo gestor, para a gente não passar a dificuldade que a gente passou nos anos anteriores. Então, a torcida, a imprensa, ela vai ter que estar preparada para essa mudança. Porque os jogadores jovens, ele vai ter a cobrança, natural, mas tem que saber como cobrar, para justamente a gente poder ter esse trabalho com êxito no final de 2017. Banana, você pede a cautela do torcedor e coisa e tal, mas a pergunta eu transfiro. Você está preparado também para toda essa renovação? Porque Guarapuava, você sabe, 100% de renovação, como vocês colocaram, tirando a base. Então, a sua função é árdua, hein? Sim. Primeira pergunta é muito boa, né? Eu vou te falar. Hoje eu estou preparado. Vocês podem ter certeza que os episódios que aconteceram ano passado em relação a mim como treinador, né? Por exemplo, agora a gente nem começou e já teve algumas críticas, mas hoje essa crítica ela já não vai me abater mais, a cobrança não vai me abater mais, pelo contrário, eu estou seguindo na terceira temporada. Se eu fosse um cara de desistir, com essa situação que está hoje, eu não estaria aqui. Né? Mas eu estou acreditando, eu aposto no meu trabalho, como eu coloquei, o meu telhado de vidro foi renovado, ele está preparado para as críticas que vai vir, né? E também isso vai me fortalecer. Mas com certeza eu vou estar muito mais preparado, concentrado no meu trabalho e sempre pedindo que o apoio ela tem que ter. E as críticas vão existir naturalmente. Com essa equipe que a gente está montando, a gente vai ter, como você falou, vai ter um trabalho bastante árduo. E esse trabalho ela vai se reverter em conquistas. Liberato, o pessoal estava todo mundo atento, né, com relação à equipe. E de repente vocês apresentam a equipe com... Sempre se fala, né, que uma grande equipe começa com um grande goleiro. E vocês apresentam um goleiro de seleção brasileira. Parabéns, né, pela audácia, né? E como foi todo esse trabalho? Então, Nelson, na verdade, a gente sabia da dificuldade que ia ser montar o grupo esse ano, né? Como o Banana falou, a gente não conseguiu em outubro e novembro realizar as contratações
devido ao orçamento, até pela uma nova filosofia do grupo gestor, né, em montar a equipe depois que tivesse um orçamento aprovado, não realizado, porque se você esperar realizar o orçamento, você vai montar a equipe quase no final do ano, né, então inviabilizável. Então, por orçamento aprovado, daquilo que o grupo gestor se comprometeu a buscar de patrocínios. Então, as coisas aconteceram e o nome do David surgiu de última hora, né, e eu acho que foi muito mais pela vontade do jogador e do seu agente em trazê-lo para Guarapuava, né? Eu acho que isso pesou bastante, a vinda do David foi com relação à torcida, né? Ao projeto, ao que o Guarapuava respira futsal, e isso para a carreira dele, ele achou que seria muito interessante ele vir numa cidade onde a cidade é calorosa, né? Com os atletas que aqui passam, né? Aqui formam-se ídolos, a torcida costuma abraçar jogadores aqui, costuma realmente viver o dia a dia do jogador, né? Então o David é um novo desafio. Eu acho que para o grupo gestor também foi um desafio a contratação, mas é muito importante frisar que nós não fizemos loucuras, né? Para trazer o David, o clube não fez loucuras, e como eu falei, a vontade do David em vir para Guarapuava, em representar a nossa cidade, em vestir a nossa camisa, pesou bastante, até porque ele tinha outras propostas, até mesmo no exterior, e ele preferiu aceitar o desafio de reerguer o nosso projeto. Não digo que estava caído, mas pelo repaginar, né? Você dá uma nova cara para o futsal de Guarapuava, trazendo um goleiro de seleção. E todo ano que o clube investe na posição de goleiro, que a gente acerta, né? Não que a gente não acertou nos anos passados, mas quando o goleiro se destaca mais do que a equipe vai bem, né? Então foi assim com vários goleiros que passaram aqui, e o primeiro deles foi o Brigadeiro, né? Que a gente vai sempre lembrado aqui em Guarapuava. E ele foi o primeiro goleiro de nome de seleção que a gente conseguiu trazer naquela época para dar uma força pro projeto. Então, foi o piloto do projeto. E foi o piloto do projeto. Então, a gente resolveu esse ano, né, com o Banana, com a diretoria, investir um pouco mais nessa função, não que não investiu nas outras, mas realmente o goleiro era o nosso foco principal, em trazer um goleiro que pudesse dar uma sustentabilidade do projeto, até uma confiança e uma credibilidade para a torcida, que a equipe vai ser uma equipe aguerrida. Liberato, desculpe, Nelson. Dificuldade da comissão técnica, supervisão com dificuldade, queria ser tudo o grupo gestor, porque a base e o destaque da nossa equipe é o grupo gestor. Como que vocês estão preparados para esse ano, Marcos? Então, eu comecei esse ano aí nesse desafio, sou um amante do esporte, sou torcedor do CAD e aceitei o convite. Todos sabem da dificuldade financeira que o país tem passado pela essa recessão, e essa busca de patrocínio não tem sido fácil. E como eu acredito nesse projeto, além de fazer parte da diretoria, fazer parte do grupo gestor, a empresa, a QSL, também entrou como patrocinador esse ano do time. Então, a gente não tem, como o Liberato disse, a gente não tem feito loucuras, a gente fez um orçamento e tem baseado naquilo que a gente vê que é possível, né, sem fazer grandes loucuras aí para esse ano. E tenho certeza que esse time, ele é bastante competitivo e ele vai surpreender. Para a função de preparador físico, já teve definido quem vai ficar ou alguém vai assumir? Então, na verdade, nós também vamos ter uma reformulação na comissão técnica, né? Não geral, mas quase que geral também. E diante dessa situação que nós nos propomos a fazer, nós, como a saída do Nero, a gente resolveu segurar um pouco a contratação do novo preparador físico, né? E o Banana vai acumular no primeiro momento as duas funções, até porque ele já trabalhou assim na Europa há vários anos, trabalhou assim no Floripa, né? Não é o certo, a gente imagina que isso não é o correto, né? Mas pela experiência dele, até porque também a gente vai ter, né, um profissional, mas é o primeiro ano desse profissional, que vai se apresentar, vai trabalhar junto e vai ser uma pessoa que vai ser moldada ao projeto, né? Através do trabalho, o Banana vai ficar responsável, vai responder pelo departamento técnico também como da preparação física, mas vai ter um profissional junto, trabalhando, né, no dia a dia com ele, onde nos dias de jogos a pessoa vai estar trabalhando, aquecendo os goleiros, não vai ter essa acúmulo de função no dia de jogos, mas vai ser uma aposta que nós vamos fazer na preparação física também. E essas peças que faltam para a contratação, vocês pensam em comprar agora ou esperar a janela da Europa, meio do ano talvez?
Agora eu digo que é aquela oportunidade de negócio, né? Nós estamos com uma equipe aí praticamente montada, uma equipe que já dá para iniciar os trabalhos, né? Já dá para começar a pré-temporada, já dá para você iniciar os amistosos. Se surgir alguma oportunidade agora, né, de negociação, pode ser agora, como pode ser na janela da Europa, né? Nós vamos estar atentos ao mercado e o que o orçamento também nos permitir, né? Até porque, vou aproveitar o gancho aqui dessa pergunta e já vou aqui, a dificuldade que nós estamos tendo na busca do patrocínio, como o Marquinhos já falou, né? Que é a crise financeira que tem atravessado o país, tem dificuldade um pouco, mas nós temos que valorizar também as empresas que estão entrando. Então, hoje que nós temos garantido no nosso projeto é a Prefeitura Municipal, né? Que já vem a cada ano ajudando aí o clube na estrutura, na despesa de logística da equipe, a Óleo Leve, né, que é uma das Master que renovou conosco, a Flabel Construtora, a Farmácia Trajano, QSL Autopeças e o Sicredi, são os nossos, né, investidores de camisa, porque nós fizemos o orçamento desse ano baseado no que a equipe arrecadar no material esportivo, né? Ainda temos as placas, que já estão algumas empresas fechadas, e a gente vai divulgar isso ao longo da semana, mas o foco principal agora é fechar o nosso material esportivo, até porque nós temos que mandar isso para a Poker confeccionar, né? Então a busca disso, né, a gente vai correr bastante, né, não tá fácil, mas se algum empresário aí quiser investir num projeto que dê o retorno de mídia, baseado nas transmissões do Sport TV em 4 jogos, mais de 16 milhões de retorno midiático para o clube, eu acho que isso é um grande negócio, né, para uma empresa que queira mostrar sua marca, queira divulgar o seu produto no CAD. Nós estamos abertos, nós temos vários espaços na camisa ainda, e para que o projeto tenha sucesso total e êxito, a gente tem que fechar esse material esportivo. E contando mais uma vez que vocês ajudem nessa divulgação, que é o plano do torcedor colaborador. Onde a gente esse ano fez um plano baseado que realmente o torcedor seja colaborador, né, da equipe, não que ele pensando no ingresso, que vai ter benefício aqui, do ingresso todos os jogos, mas que ele seja um colaborador, um investidor do clube também. Então as vendas vão até o dia 15 de fevereiro e a gente já está aí procurando que o torcedor venha no ginásio, procure os diretores e feche, porque esse também vai ser o ponto principal do projeto. Isso aí, principalmente a contratação do David, e a gente baseou também numa boa venda desse plano do torcedor, né? E que o torcedor abraça essa causa e realmente ele vai ser o nosso carro-chefe aí da divulgação do nosso plano do torcedor colaborador. Esse plano torcedor, ele dá direito a ingresso? Sim, dá direito à entrada a todos os jogos. Então, nós fizemos um plano diferente todos os anos, né? Então, não fez plano familiar, não fez plano feminino, a gente fez o plano individual, né? Que hoje o custo é R$500, se a pessoa quiser fazer um plano individual apenas para ele, mas ele pode incluir nesse plano até 5 dependentes, mas aí que está a grande mudança do plano, que ele não precisa ser parente, ele não precisa ter ligação pessoal ou familiar com o dependente. O dependente pode ser qualquer pessoa, né, amigo, vizinho, enfim, qualquer pessoa que possa, e ele pode colocar até 5. Se ele colocar mais 5 dependentes no plano, ele vai pagar 250, né, por pessoa durante o ano todo para assistir todos os jogos do CAD, tanto na Liga Nacional como no Paranaense. Então a gente procurou aqui um torcedor, para ele pode até ficar caro pagar R$500, mas se ele buscar mais pessoas junto, com certeza vai ficar barato e vai poder colaborar com o clube. Esse é o principal objetivo, a colaboração, né, desse plano, para a gente poder honrar os compromissos, até porque o clube hoje tem dívidas, né? Nós estamos com a situação financeira não está equilibrada, nós estamos devendo, né, para atletas, comissão técnica no ano passado, e nós não temos o que esconder, né? Sempre fomos claros, então nós temos que honrar com isso ainda, e nós temos um prazo, né, até o final de fevereiro, que esses compromissos sejam honrados com esses atletas, para que no mês de março, quando a gente começar a ter as despesas com a equipe desse ano, esteja tudo sanado, para que a gente tenha um ano realmente tranquilo, porque a questão financeira influencia muito, como a Bruna falou, né? Ela pode, lógico que o jogador não vai deixar de jogar, a comissão técnica vai deixar de trabalhar, mas se tiver atrasos, realmente atrapalha bastante o trabalho fora de quadra. Qual que é a meta do plano torcedor? Atingir? Nós pretendemos atingir em torno de 200, né? 200 sócios, de 200 a 300, até porque no ano passado a gente teve 180 sócios, né? Então esse ano a gente quer atingir o número de 200, né? E o número máximo de 300. Certo.
Como é que foi a média de público em 2016? Então, a média do público foi muito baixa, né? Isso foi um dos motivos que o grupo gestor mudou a forma de contratar e a forma de fazer o seu orçamento, o seu planejamento. A gente contava com uma renda, né? E a renda até 2015, ela fazia parte de quase 60% do nosso projeto, né? Quase 60%, mais que 50%, com certeza ela fazia parte do nosso projeto. Então isso a gente contava, né, na montagem das equipes. E quando a gente montou a equipe, a gente não conseguiu fechar, do ano passado, né, para 2016, a gente não conseguiu fechar o orçamento, o nosso material esportivo, não conseguiu fechar as placas e o público caiu para metade, né, caiu mais que 50%. Então isso atrapalhou bastante o projeto e a gente já tinha assumido os compromissos e nós temos por meta e por histórico do grupo gestor é honrar com os compromissos, mesmo que tenha atraso, mesmo que você passe de um ano para o outro, mas o objetivo é honrar os compromissos, né? E isso foi o que trouxe grandes jogadores para Guarapuava, o que a gente conseguiu manter grandes equipes, foi a credibilidade que nós temos, né, aí no mundo do futsal. Então isso foi um grande fator e a gente conta com essa volta do torcedor, né? Porque só o torcedor vindo no ginásio, lotando o ginásio como foi em todos os anos, com certeza isso aí vai atrair novos investidores, porque é o ginásio lotado e a equipe vai também se investir. A gente vai poder investir mais no segundo semestre, como o Márcio comentou ali, né, de esperar a janela europeia depois, no segundo semestre, isso vai ser muito importante para nós. Então, até o ano passado o torcedor chorou bastante com relação ao preço do ingresso, mas a gente dava todas as oportunidades, a gente vendia ingresso antecipado, sempre o CAD colocou, e o grupo gestor colocou os ingressos sempre com 15, 20 dias de antecedência aos jogos. Somente no dia do jogo o ingresso realmente era o preço que foi definido. Mas o torcedor teve a oportunidade de comprar o ingresso a 5, a 10, a 12, a 15, porque eram escalonados os preços, né? Então a gente recebeu muita crítica, não vou porque está muito caro, não vou porque é isso, porque é aquilo. Então o torcedor, o ingresso não estava caro, é que tem a oportunidade de comprar antecipado. Se programe, compre antecipado que realmente vai pagar. Mas esse ano a gente também vai ter uma diferença aí no preço do ingresso.